Advogar só no contencioso está fazendo você perder grandes oportunidades dentro do seu escritório. Se você está cansando de esperar anos e anos pelo êxito das ações previdenciárias, vou te contar uma verdade: você está deixando de ganhar dinheiro. Nos últimos anos, a advocacia previdenciária consultiva está crescendo e foi uma virada de chave para muitos escritórios previdenciários. Escritórios que estão há muito tempo no mercado ou escritórios que estão começando, muitas vezes como você que chegou aqui nesse vídeo. Hoje você vai descobrir aqui como os serviços consultivos podem aumentar as vendas do seu escritório, ser uma boa estratégia de vendas, de atração de clientes, de retenção de clientes, e como isso pode também trazer muita prova social para o seu escritório, clientes indicando os outros, usando esse serviço então que está super em alta, que é o planejamento previdenciário. Acompanhe aqui comigo então até o final para você ver do início ao fim como fazer uma análise do caso do seu cliente, até entregar um parecer, relatórios e a conclusão desse planejamento previdenciário para seu cliente sair feliz da vida, sabendo como ele vai se aposentar, qual o melhor possível cenário de aposentadoria para ele. E a verdade também é que esse serviço ele deve compor as diferentes ações que você vai ter no seu escritório. Você vai ter ali várias ações previdenciárias aguardando o resultado, e também existe um mercado muito amplo para você atuar e oferecer os planejamentos. Como a gente sabe, a Justiça Federal tem muitas ações previdenciárias. A gente vê alguns dados que falam que das 6,8 milhões de demandas levadas à Justiça Federal, ainda em 2023, aproximadamente 3,2 milhões dizem respeito à Previdência Social. São 54% de queixas em matéria previdenciária ou assistencial. Então, o seu escritório não vai deixar de ter ações que dependam de êxito, mas você não pode só depender delas. E a gente tem um amplo mercado para você trabalhar em cima, porque segundo os últimos dados, do Boletim Estatístico de Previdência Social, dos 210 milhões de brasileiros vivos, 61,8 milhões são contribuintes da Previdência Social. Olha quanta gente você pode oferecer esse tipo de serviço de planejamento previdenciário, esse tipo de serviço consultivo. E claro, tem outros 39 milhões que já são beneficiários, que você vai poder oferecer as ações que você regularmente oferece, ações de concessão, ações de revisão, mas tudo isso tem que compor junto a carteira do seu escritório, e hoje então você vai descobrir como oferecer esse serviço consultivo para essa parcela da população e como esse serviço vai ser muito importante ali no faturamento do seu escritório, para que você não dependa só das ações de êxito. E o planejamento previdenciário nada mais é que um estudo de todo o histórico contributivo do seu cliente e fazer projeções de como ele vai continuar contribuindo daqui em diante para atingir o melhor resultado possível de aposentadoria. Você vai fazer uma análise detalhada dos vínculos, de todas as contribuições que ele já fez até hoje e o que ele pode fazer daqui em diante. E não se limita só às contribuições previdenciárias, você tem que ter uma noção, uma análise de todo o contexto, de todo o histórico dessa pessoa, quais objetivos dela ali com a aposentadoria, se ela quer ter aquele valor de aposentadoria para juntar e ter um imóvel próprio, então às vezes para ela quer terminar de quitar ali um financiamento, então o objetivo dela é se aposentar o mais rápido possível para ter aquele valor mensal, ou não, às vezes a pessoa pode esperar um pouquinho para receber um valor de aposentadoria melhor. O importante é você ter em mente qual que é o objetivo do cliente, qual que é a realidade de vida dele ali, além de olhar objetivamente qual que é o melhor resultado ali para ele. E depois que o cliente chegar no seu escritório, então, você vai analisar alguns componentes para esse planejamento previdenciário, como o tempo de contribuição que ele já tem até ali, quanto ele precisa para chegar numa primeira regra de aposentadoria. Você vai olhar também qual tipo de contribuição que ele pode fazer a partir de agora, seja uma contribuição como autônomo, como contribuinte individual, ou se ele ainda está trabalhando num vínculo como segurado empregado, se ele pode fazer alguma outra coisa para complementar essa renda, e dali por diante, ou se ele não pode contribuir, ele não está em nenhuma dessas categorias e ele vai ter que fazer um recolhimento como segurado facultativo, então você vai ter que saber ou fazer uma análise detalhada dessas situações do seu cliente. E é sempre importante você ter um enfoque também do valor mensal de contribuição que ele quer e que ele pode pagar dentro da realidade financeira, deixando claro para ele o valor que ele paga de contribuição mensal, o salário correspondente na aposentadoria dele. E diante disso, então, você vai projetar quais aposentadorias ele pode ter direito, simular esses cenários e escolher a possível melhor data para ele poder se aposentar e colocar tudo isso no relatório, no parecer, para que ele tome essa decisão. É sempre importante também, na análise do histórico do seu cliente, conferir se tem contribuições que estão irregulares, se ele pode complementar uma contribuição, se ele pode pagar às vezes uma contribuição em atraso, e tudo isso também pode ser serviços complementares para você oferecer ele junto com o planejamento previdenciário e fazer essa entrega de valor para ele. E quem pode então fazer um planejamento previdenciário? Qualquer pessoa contribuinte da Previdência Social pode estar precisando desse serviço, nas diferentes faixas de idade, de categorias de trabalhador, todos eles podem fazer esse planejamento para chegar numa aposentadoria segura do INSS. Esse serviço pode ser oferecido então mesmo para trabalhadores empregados ou para profissionais autônomos que
tem ali um negócio próprio ou que prestam serviço para outras empresas. Todas essas pessoas estão nesse mercado, estão no mercado ali contribuindo para o INSS, podem ter acesso, podem estar precisando desse serviço. Você também pode oferecer planejamento previdenciário para funcionários públicos, como a gente já mostrou aqui em outro estudo de caso, falando sobre especificamente do planejamento previdenciário pro RPPS. Existem outros tipos de nichos de mercado também que você vai ter que ter um domínio melhor das regras, como pessoas com deficiência que podem, né, ter critérios de aposentadoria reduzidos e você vai ter que analisar com cuidado, entender como essa antecipação da aposentadoria delas funciona. E para trazer um exemplo para vocês, a gente vai ver o estudo de caso então da Rosa, que tem 47 anos de idade e já quer planejar a aposentadoria dela. Atualmente a Rosa ela mora nos Estados Unidos, ela conhece, sabe que existe um acordo internacional ali entre Estados Unidos e Brasil, que vai permitir então que ela tenha 2 aposentadorias. Ela já tinha contribuído para a Previdência Social do Brasil por mais ou menos 20 anos, até, né, o momento que ela se mudou. E ela chegou no seu escritório querendo saber se compensa voltar a contribuir para o Brasil e fazer contribuições no teto. E fazendo essas contribuições, então, ela quer ter a dúvida respondida. Qual a melhor data mais próxima para se aposentar? Claro, né? Qual o valor de aposentadoria que ela vai levar para casa? Para você fazer um planejamento previdenciário, então, é importante você ter um método, uma didática, e eu vou mostrar um exemplo aqui para você, que é basicamente dividir em 4 etapas. Você fazer primeiro uma análise do CNIS. Então, no primeiro contato inicial ali com o cliente, já pegar o CNIS, já pedir para ele o CNIS, para entender todo o histórico previdenciário desse cliente. A segunda etapa é fazer uma boa entrevista com o cliente, entendendo mais detalhes desse histórico previdenciário que nem sempre vão estar ali no documento. Um terceiro momento é você fazer um cálculo de concessão e de planejamento previdenciário, então analisar se o cliente já tem direito a alguma concessão de benefício e fazer um planejamento, às vezes para ver se ele tem um benefício melhor ou se ele não tem direito à concessão, você simular então esses cenários. E uma quarta etapa, dedicar um tempo para tornar isso palatável para o cliente. Então, exportar relatórios, montar seu parecer e fazer essa entrega de valor para o seu cliente. Aqui no caso da Rosa, então, eu já fiz a importação do CNIS dela aqui no cálculo jurídico, analisei os períodos previdenciários dela, conversei com ela, fizemos a entrevista e a gente foi detalhando algumas dúvidas que surgiram. Quando eu fiz a importação, o sistema me retornou esses alertas aqui, falando que vários períodos de contribuição dela do CNIS estavam com alguma inconsistência, né? Às vezes sem uma data fim ali no vínculo. Então a gente teve que pegar a carteira de trabalho dela e passar limpo ali, detalhe por detalhe, vínculo por vínculo, o que estava faltando. E eu vou trazer alguns exemplos aqui pra gente ver juntos, pra você entender como fazer essa análise. Então, no quarto vínculo que ela tinha aqui no CNIS, tava faltando a data fim ali do vínculo. Então, a gente conferiu lá na carteira de trabalho, viu que em 1º de outubro de 2001 era o momento que esse vínculo tinha fechado. E com essa comprovação, a gente consegue regularizar esse vínculo lá no INSS. No segundo vínculo, a gente vê também que tava faltando uma data fim lá no vínculo e pela carteira de trabalho apenas, a gente consegue demonstrar que esse vínculo teria se encerrado, então, em 18 de julho de 2008. Lá no vínculo 7 também, a gente vê que não tá correto, conforme uma anotação que a gente vê na carteira de trabalho, lá na página 52. Se a gente olhar lá no CNIS, a gente vê que a última remuneração que ela teria nesse período era em 31/5 de 2011, mas quando a gente olha para a carteira de trabalho, a gente vê que ela ficou nessa empresa até março de 2012. Teve uma anotação ali que depois ela teve uma transferência. Então assim a gente consegue também regularizar a data fim desse período. Lá no vínculo 8, a gente vê também que a data fim não estava constando no CNIS, e essa empresa do vínculo 8 foi incorporada pela anterior, então esse vínculo também precisa de um tratamento ali da data fim para considerar a data fim de 31/12 de 2010. No vínculo 9 tem divergência na data início e na data fim do vínculo. Então com a carteira de trabalho a gente consegue validar então as datas corretas desse caso. Nesse exemplo, inclusive, tinha alguns indicadores lá do CNIS de extemporaneidade. Isso significa que provavelmente essa informação chegou no CNIS de forma extemporânea, né? A empresa mandou isso fora do prazo e por isso gerou essas inconsistências. Por isso, então, é importante a gente usar a carteira de trabalho para validar essas informações. E lá no vínculo 10, para fechar essas pendências de ajustes, a gente vê que no período ali de 2012 a 2017, existe um indicador IREM Independ, né? Que está indicando uma pendência de remuneração. E é preciso olhar, então, no detalhe, quais as remunerações que você consegue comprovar ali pela carteira de trabalho e outros documentos para esse período, porque está faltando essas remunerações lá no CNIS. Bom, e na segunda etapa, então, fazendo a entrevista com o cliente, fazendo a entrevista com a Rosa, a gente apurou os detalhes ali, entendendo a realidade dela, que ela já estava contribuindo lá nos Estados Unidos, que ela ia ter aposentadoria por lá, mas ela tinha ciência e queria, então, ver se ela poderia voltar a contribuir pelo Brasil e ter uma aposentadoria por aqui para aproveitar o tempo de contribuição que ela já tinha tido, né, até fazer essa mudança. Ela quer saber, então, qual a melhor forma dela contribuir daqui em diante para obter essa aposentadoria. Bom, e depois de fazer todo esse tratamento do CNIS da Rosa, olhando, analisando aqui pelo cálculo jurídico, a gente vai olhar o resultado e entender qual que é a data mais próxima de aposentadoria para ela. E olhando aqui os resultados do CJ, a gente vê que a data prevista mais próxima é 13/5 de 2039, na regra da aposentadoria por idade, na regra de transição mesmo após a reforma da Previdência. Ela já cumpre o mínimo necessário de carência de 180 meses, ela ainda precisa cumprir o mínimo necessário de 62 anos, então a gente vai ter que fazer esse planejamento dos 47 aos 62, quanto ela vai contribuir nesse período, mas a gente já descobriu aqui também que ela tem o mínimo de contribuição necessário, que são
15 anos para a mulher. Ela já tem pelo menos 20 anos de contribuição. E a estratégia nesse planejamento previdenciário aqui é entender que, mesmo ela já tendo tempo de contribuição suficiente, a gente pode continuar contribuindo para melhorar a aposentadoria dela. E eu vou te mostrar como. Bom, então a gente vai simular a aposentadoria da Rosa lá no futuro, seguindo alguns parâmetros de orientação, para que ela faça essas contribuições da melhor forma possível. Na situação dela, o melhor cenário é ela voltar a contribuinte facultativa, e como ela quer recolher valores, simular ali situações no teto, é importante que ela faça o recolhimento na alíquota de 20%. Então eu já preenchi aqui o cálculo jurídico com esses parâmetros, então simulando essa aposentadoria por idade lá no futuro, lá em 2039, considerando um tipo de contribuição normal, do percentual de 20%, e estou considerando aqui na minha simulação também o imposto de renda, os efeitos do imposto de renda que vai ter para ela. A gente vai então analisar 3 cenários diferentes para ter um comparativo para ela também, como seria a aposentadoria dela se ela passasse a contribuir no salário mínimo, se ela contribuísse no valor fixo ali de R$5.000 como base de cálculo, ou a contribuição no teto como ela queria, para ela ter um cenário, uma comparação entre esses 3 cenários. E a gente encontra então 3 valores diferentes de renda mensal inicial que ela vai ter no futuro, que pode variar ali entre 3.700, quase 5.000 ou quase 6.000, 5.700 ali, no melhor cenário, se ela contribuir sobre o teto, já considerando o valor da renda mensal inicial de uma forma bruta, o valor fechadinho, e já considerando também os descontos de imposto de renda. A gente também consegue demonstrar para ela qual que é o valor mensal de contribuição que ela vai ter que pagar para chegar nesses valores. No cenário ali de salário mínimo, é R$282, salário naquele valor fixo de 5.000, ela vai ter que contribuir R$1.000 por mês. Sobre o teto previdenciário, R$1.500, quase R$1.600 ali de contribuição mensal. Então isso ajuda a fazer um planejamento financeiro do dia a dia ali, sabendo quanto de dinheiro ela vai ter que tirar para fazer essas contribuições previdenciárias. A gente vai projetar também para ela tudo que vai ser investido nesse cenário. Então, desde esse momento que ela está com os 47 anos até os 62, tudo que ela vai pagar mensalmente de contribuição previdenciária, e considerando também os efeitos que isso vai ter no imposto de renda dela, porque se ela está pagando mais contribuição, ela está declarando que ela tem mais renda, então ela tem uma renda maior, ela tem que pagar mais imposto de renda, e a gente considera isso também nesse estudo financeiro do planejamento previdenciário dela. Então a gente vai ter esse detalhamento do investimento projetado, tudo que foi INSS, tudo que foi RPF pago. Então ali a gente vai ter uma visão melhor nesses 3 cenários. O tanto que ela tem que investir a mais em cada um, então ali no salário mínimo é quase R$50.000, considerando o valor fixo ali de R$5.000 de salário de contribuição a ser aproximadamente de 200 mil, e considerando o teto, um pouco mais ali de R$400.000. Então, todo o investimento que ela faz fica detalhado ali pra gente, para que o cliente entenda também todos os impactos de tomar essa decisão. E daí também a gente traz outros conceitos de planejamento um pouco mais voltados para a visão financeira da questão, que vão ajudar o cliente a tomar essa melhor decisão. Um desses conceitos é o retorno de investimento em meses, o payback, que vai considerar então o valor de aposentadoria que a sua cliente vai receber, e em quanto tempo, recebendo aquele valor, ela vai recuperar tudo aquilo, todo esse investimento que a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter nesses 3 cenários também, quantos meses a pessoa recebendo esse valor de aposentadoria vai recuperar tudo que ela investiu, do momento que você fez o planejamento até a data da aposentadoria, no nosso exemplo, de hoje até 2039, quando a Rosa chegar nessa aposentadoria. E você vai estar especificado também quando isso acontece, quando esse payback vai acontecer. Então, ali no exemplo da Rosa, no cenário que ela tem mais vontade, que ela estava idealizando ali, em 2045, ela se aposentando em 2039, em 2045 ela já recupera tudo que ela pagou para chegar nessa aposentadoria ali de 5.700, e dali em diante ela vai poder desfrutar desse valor de aposentadoria, já tendo recuperado tudo que ela investiu, e dali em diante vai ser só lucro. E por fim, para complementar esses cálculos, a gente pode analisar também tudo que ela vai ganhar até uma expectativa de vida ali que a gente vê de aproximadamente 22 anos após a aposentadoria, tudo que ela vai ganhar nesse cenário, e por fim é o conceito de ROI previdenciário, tudo que ela ganha subtraindo o que ela investiu até o final da aposentadoria. E a gente também compara nesses 3 cenários tudo que ela vai receber, pra gente ter uma noção também se vale a pena às vezes ela fazer realmente uma contribuição no teto. No nosso exemplo a gente vê ali, comparando aquele valor fixo de 5.000 e o valor do teto, ela tem aproximadamente quase o mesmo ROI previdenciário ali, com uma diferença de uns R$100.000 entre um cenário e o outro. Então tudo isso ajuda o cliente a tomar a melhor decisão, considerando também o impacto que vai ter no dia a dia, pagar R$1.000 de contribuição ou pagar R$1.600 de contribuição. E é sempre importante ter em mente então que se o cliente já tem o tempo necessário para se aposentar hoje, mas ainda assim ele tem que esperar muitos anos de idade para se aposentar, como no caso da Rosa, que tem 47 anos, mas vai esperar até os 62 anos para se aposentar, ela já tem os 15 anos necessários e ela pode continuar contribuindo. Como ela vai contribuir como facultativa, ela inclusive poderia fazer contribuições periódicas de 6 em 6 meses, por exemplo, para ter ali a qualidade de segurado e ter acesso a um benefício futuro. Quanto mais ela vai recolhendo, existe uma regra prevista lá no artigo 26, parágrafo 6º da emenda 103 de 2019, que permite que a gente descarte salários de contribuição se o cliente já tem o tempo mínimo necessário. Então, tudo que for excedente ao mínimo necessário, a gente pode descartar aquele mês do tempo de contribuição da pessoa e o salário correspondente. Então, nisso a gente vai tirando os menores salários para aumentar a aposentadoria da pessoa, para que a gente chegue numa melhor renda mensal inicial. Claro,
Nem sempre a melhor renda mensal inicial vai ser o melhor cenário de aposentadoria. A gente tem que considerar esses outros parâmetros que a gente acabou de ver, como os investimentos, como o ROI, mas é importante ter em mente que esses descartes são possíveis e quando a gente faz essas simulações futuras, a gente tem que considerar, ter em mente também esses descartes de aposentadorias e como isso pode melhorar a renda do cliente, mesmo que ele já tenha o tempo necessário. Então, ele deve, às vezes, muito melhor para ele continuar fazendo essas contribuições para aumentar o valor da aposentadoria. E quando você faz simulações futuras como essa, usando cálculo jurídico, a gente já considera, então, também esses descartes de contribuição quando o cliente já tem um tempo mínimo. Basta você clicar no botão calcular melhor RMI e assim você vai ver esses dois cenários, tanto sem fazer os descartes quanto fazendo os descartes. E como a gente cobra por esse tipo de serviço? Vamos falar então um pouquinho mais sobre honorários para o serviço de planejamento previdenciário. Como é um serviço consultivo, é importante a gente fazer uma cobrança então de um valor fixo, e esse valor fixo ele pode ser muitas vezes até dividido. É bem comum essa prática de cobrar 50% ali naquele primeiro contato com o cliente, quando ele fechar o contrato com você, e você cobra o restante no momento da entrega desse relatório, desse parecer de planejamento previdenciário. E quanto cobrar? A tabela da OAB de São Paulo sugere ali um valor de aproximadamente R$ 3.200 para o serviço de planejamento previdenciário. Então, pegando esse valor de exemplo, você poderia cobrar R$ 1.750 no ato inicial, ali no fechamento do contrato, e cobrar esse mesmo valor quando você fazer a entrega do parecer, depois de fazer toda essa análise, todos esses cálculos, e entregar um parecer completo ali para o seu cliente tomar a melhor decisão financeira da aposentadoria dele. E ele vai perceber que com toda essa projeção dos investimentos e os reflexos e tudo que ele vai ganhar com a aposentadoria, muitas vezes como a mudança de um cenário para outro pode fazer ele ganhar R$ 100 mil a mais, R$ 200 mil a mais de aposentadoria, até o final ali, ter uma expectativa de vida dele ali, o quanto esse valor nesse planejamento foi um dinheiro bem investido. E como você viu, fazer uma simples contagem de tempo de contribuição já é uma coisa do passado ali dentro da advocacia previdenciária. O serviço consultivo hoje, ele vai muito além, o planejamento previdenciário exige muito mais, fazendo um cálculo da estimativa da renda que a pessoa vai levar para casa, fazendo outros cálculos, estimando tudo que ela vai receber até o fim da expectativa de vida. O cliente ele vai chegar no seu escritório com uma expectativa de simplesmente às vezes saber quando que ele vai se aposentar e com qual valor, mas você pode levar muito mais e agregar muito mais valor para o seu serviço, entregando toda essa construção de cenários para ele tomar uma decisão segura da aposentadoria dele. E você viu nesse vídeo então como esse serviço pode compor a carteira do seu escritório e ajudar numa receita recorrente ali com esses serviços consultivos, fazendo vários atendimentos, enquanto você aguarda também o resultado do êxito de outras ações previdenciárias no contencioso, e como tudo isso reunido vai trazer uma saúde financeira para o seu escritório e fazer com que a advocacia previdenciária seja cada vez mais rentável e mais proveitosa no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e conta pra gente quais outros casos, quais outros exemplos você quer ver aqui de análises jurídicas para que a gente possa trazer bons exemplos para ajudar o crescimento do seu escritório. Um grande abraço e até a próxima.